Uma ótima tarde para todo mundo que está ligado aí no nosso Facebook do Esportes do Povo e também do Povo Online. Estamos começando mais uma edição do Futebol do Povo. Perdi as contas já, né, Breno? Não, eu já também não lembro mais de cabeça quantos são. Mas são muitos como é que seria por lá? Acho que está se aproximando da 100, eu acho, né? Deve estar. Deve estar perto. Vamos atrás de fazer essa contagem e atualizaremos aqui no máximo na próxima semana. Agora, certo é que temos muito assunto para falar no programa de hoje. Eu e Breno Rebouças estaremos aqui até às 17 horas. Começamos novamente pontualmente para os críticos. Aliás, você assumiu esse compromisso, né? Quando você estivesse na bancada, verdade. Pontualmente 4h20 estaríamos lá. Eu assumi esse compromisso de que quando eu estiver aqui, não é todo dia que estou aqui. Ontem, por exemplo, Breno Rebouças esteve aqui ao lado de Lucas Mota, né? Exatamente. A dupla Papa Capim. Agora, quando eu estiver aqui, tentaremos começar sempre pontualmente às 4h20, porque tem muita gente que quer saber a repercussão hoje, principalmente da vitória do Ceará. Ceará que ontem venceu o Vila Nova, uma vitória justa com autoridade. Gol do Magno Alves, encerrou o jejum aí. Que é um assunto à parte, né? Só o gol do Magno Alves é um assunto à parte. Quase 6 meses sem marcar. A gente vai falar também um pouquinho do Fortaleza. Tinha torcedor chorando no arquibancada, porque o Magno, não por conta da vitória, não por conta do gol, mas porque o Magno Alves fez o gol. Né, o Magno. E aí, eu lembrei bem, ontem eu lembrei de uma matéria que eu fiz quando o Magno jogou a primeira vez na Taça Fares Lopes, que o torcedor falou pra mim, olha, eu vim aqui porque eu quero ver o Magno Alves fazer gol. A gente quer ver o Magno Alves marcar. E aí, ontem a gente viu os torcedores indo às lágrimas por conta do gol do Magno. A importância que esse cara tem pro Ceará é um negócio absurdo, né? Foi muito emocionante mesmo para os torcedores que estiveram lá. Quase 20 mil torcedores, né? Estiveram lá no Por uma terça 7h15 é muita coisa, cara. É muita coisa. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Me perguntaram no Twitter qual a expectativa de público que eu achava. Esse jogo era muito importante e eu acho que, por mais que tivesse condições adversas, achei que a torcida do Ceará ia comparecer e compareceu. Eu acho que foi um bom número. Fosse um pouquinho mais tarde, fosse um sábado à tarde, por exemplo, poderia apostar aí na casa dos 30 mil ou talvez até mais. Eu vou até mais além. Eu acho que os dois jogos que a gente teve nessa segunda e terça-feira aqui, ou 2 dias e horários ruins para fazer futebol. Eu acho que se o jogo do Fortaleza contra o Sampaio e o jogo... Não, tranquilo. Se o jogo do Fortaleza contra o Sampaio e o jogo do Ceará contra o Vila... Cara, fica pedindo para colocar. Ou se o Ceará contra o Vila fossem num sábado e no domingo, a gente ia ter 2 públicos imensos no Castelão em 2 dias consecutivos. Mesmo que eu já acho que, se a gente somar segunda-feira 29 mil, com terça-feira 7h15, 20 mil, a gente já tem um grande exemplo, mais um exemplo, diria eu, de como a torcida cearense é apaixonada pelo futebol do estado do Ceará. Porque são 2 dias ruins, 2 horários questionáveis, que a gente teve 2 bons públicos. Com certeza. Eu também acho que foram 2 bons públicos para um Castelão que teve com a gramado castigado, né? O gramado teve ruim. Ontem eu acho que já estava... porque ontem ainda tinha o resquício do jogo que aconteceu no dia anterior, né? Então, realmente não estava na melhor condição. Mas como diz o Daniel Figueiredo, o gramado do Castelão ruim ele não é melhor do que o de um monte de lugares por aí, né? É verdade. Agora, eu convido também todo mundo que está entrando aí agora na nossa live, no nosso Futebol do Povo, mandem aí pra gente os seus comentários, perguntas, críticas, sugestões, elogios também nós aceitamos. Mandem aí tudo que vocês querem para participar do programa com a gente. A gente procura dar vazão aqui ao máximo de comentários possíveis. Eu e o Breno estaremos lendo aqui para interagir com vocês que, como eu sempre digo, fazem o Futebol do Povo com a gente. Quem vocês acharam que foi destaque do Ceará nessa vitória contra o Vila Nova? Eu acho, Breno, que a gente pode destacar aí de cara, pelo menos, 5 jogadores que ontem foram fundamentais. Sem dúvida. Acho que o Ceará, como um todo, foi muito bem. Sim. Em determinado momento ali do segundo tempo, o Vila Nova imprimiu uma pressão por 10, 15 minutos, mas no âmbito geral, nos 90 minutos, o Ceará foi bem superior. E essa pressão do Vila, André, é uma coisa fácil de explicar. Por Vila Nova, o resultado da derrota tirava ele do G4, ele tinha que ir de qualquer maneira. Ele já estava perdendo. Se ele tomasse 2, 3... não ia mudar nada, ele ia sair do G4 do mesmo jeito, então ele tinha que sair pro jogo. O Vila Nova tinha obrigação de sair porque, das duas, uma, ou ele conseguia um empate que era bom para ele porque ele voltava pro G4, ou só ele ampliava uma derrota que já estava acontecendo e ele já ia perder a posição do mesmo jeito. Pro Vila, não ia mudar muita coisa, ele tinha que sair pro jogo mesmo, por isso que foi para cima. E até a saída do Vila,
foi importante para o Ceará conseguir aumentar a vantagem, construir o placar que construiu. E eu acho, Breno, que até nesse momento que o Vila se lançou mais pro ataque, equilibrou o jogo e teve até chance de marcar, parou no Everson, que novamente foi um personagem decisivo que a gente vai destacar daqui a pouquinho, mas até nesse momento o Ceará se manteve organizado. Não se desesperou, se manteve tranquilo, claro, passou por alguns momentos que poderia ter levado o gol, mas teve, de certa forma, a estrutura inalterada. Sim. E aí as mudanças do Chamusca acabaram surtindo efeito. O Magno Alves entrou e liquidou a fatura. Eu acho que foi inalterado depois que ele colocou, depois que ele bota o Caucaia, porque aí ele fecha. Sim, porque teve um momento que ele ficou com 3 atacantes de origem e o Pedro Quem ou o Lima se alternavam lá na frente. Ficava quase como 4 jogadores ofensivos. Aí depois, quando ele coloca o Jackson, que ele organiza, que foi no momento que o Vila começou a crescer, que ele reorganiza, deu uma equilibrada, ele volta para a estrutura do começo, e aí o Ceará conseguiu jogar muito bem. Agora, dos personagens, você já falou do Everson, que eu acho que foi um personagem, na hora que foi exigido, resolveu mais uma vez. O Richardson, que apesar de não ter apoiado defensivamente, foi um monstro. Foi muito mais seguro de desarmes. Não tem como. Muito mais seguro que o Claro que eu não estou defendendo aqui que o Richardson permaneça na direita, até porque eu acho que ele rende muito mais como volante. Mas a quantidade de desarmes que ele fez foi um negócio absurdo, de corte. Tinha hora que ele parecia um zagueiro. E outro jogador que eu destacaria, o Leandro Carvalho, ajudou ele muito, porque o Leandro se jogou lá pro lado direito, ele meio que complementava a lateral. Se o Richardson ia só até o meio campo, passava um pouquinho mais daquilo, o Leandro estava lá para pegar a bola e fazer a construção da jogada. Então foi outro cara importante. O Magno não precisa a gente nem falar, porque foi um personagem até emotivo de toda aquela situação. Sim. Pelo segundo gol que fez. Quem mais que a gente pode falar? Breno, eu destacaria também, eu acho que o Romário fez uma boa partida. Fez uma boa partida. O Romário fez um gol, que foi um lance que a bola sobrou ali na área, o Everson tinha feito uma defesa, depois a bola sobrou na área e o Alain Mineiro, na marca do pênalti, ele deu um chute, praticamente ele a queima-roupa, que dificilmente o Everson acho que até estava na bola. Mas o Romário deu um carrinho que ele se jogou na frente da bola, que aquilo ali valeu por um gol. Sim, um gol. Tava 1-0 naquele momento, se o Vila empata, ia mudar o cenário, o Ceará ia para a reta final. Na base do desespero, tentar a virada, ia mudar totalmente o panorama do jogo. Eu achei esse lance foi muito importante e aí acho que o Romário também entra como um dos destaques dessa partida de ontem. Outro cara que dá para destacar é o próprio Elton, né? O Elton fez o gol, teve uma cabeçada importante, teve alguns... Ele segurou bem a bola, ele participou efetivamente do ataque. O próprio Pedro Quem, eu acho que conseguiu desenvolver um bom futebol naquela transição do meio para frente, ele conseguiu carregar bem a bola. Eu acho que, no geral, foi isso que você falou no começo do programa. A gente consegue apontar um monte de destaques. Isso é positivo, porque mostra que o elenco será qualificado. No fim da partida, eu não lembro, alguém deu uma entrevista falando que o seguinte, olha quem entrou no segundo tempo para o jogo. Entrou o Magno Alves, entrou o Caucaia, demonstrando a qualidade do banco do Ceará. E isso é muito importante. Numa Série B, você ter o luxo de ter um Magno Alves, um cara da qualidade do Magno no banco, um cara como o Jackson Caucaia no banco, o próprio Lelê também, que a gente já falou aqui do esforço dele, que é muito grande, demonstra que você tem um elenco qualificado para uma Série B. E ontem, quando o elenco precisou, quando ele foi exigido de um jogo importante, o elenco correspondeu muito bem. E eu também concordo, Breno. E antes de eu falar muitos comentários que o pessoal já está mandando aqui pra gente, eu reforço isso. A audiência hoje, inclusive, espetacular. Tá, e qualificada, viu? Sim, qualificadíssima. A gente estava discutindo isso hoje com alguns torcedores do Ceará, alguns amigos meus que são torcedores do Ceará, de que alguns questionando a qualidade do elenco. Falando, ontem o volante teve que ser improvisado na lateral direita. Mas eu acho que isso mostra exatamente a força do elenco. Nesse ponto aí é a única coisa que eu discordo. Eu acho que o Cametá foi afastado do jogo por uma questão de disciplina, que não estava no planejado. Sim, o Pio teve fora por conta de uma suspensão, ou seja, os dois já estão disponíveis na próxima rodada. Mas mesmo assim, no próprio elenco, ele tinha uma alternativa para suprir os dois. Eram 2 laterais de fora, não era um. Eram os 2 laterais que estavam de fora. E o Richardson entrou na direita e, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo, foi o Richardson. Eu acho que eu não coloco ele como o melhor em campo, porque eu acho que ele tinha que fazer, se fosse para ser o melhor, ele tinha que fazer completo. Ele tinha tanto que defender como apoiar, porque o lateral vai e volta. Eu acho que ele fez a parte defensiva 100%, a ofensiva, como não é muito do cacoete dele, o Leandro ajudou pra caramba ele, o Leandro Carvalho, então eu só não elegeria o Richardson melhor, talvez, por conta disso, porque ele fez metade do trabalho, mas com muita consciência. Ele não arriscou, ele não colocou a posição dele que estava improvisada em
risco em momento algum. Agora, desse ponto aí, André, a única coisa que eu discordo de você é onde você está vendo uma qualidade em você improvisar e ter um cara que substitua bem, eu vejo uma crítica. E falei aqui ontem na mesa, falo aqui de novo, hoje com você e não com o Lucas Mota. Eu acho que não dá para o Ceará, numa altura dessa do campeonato, afunilamento de Série B, você perde um jogador que é o Pio, que já não é lateral direito de origem. O Pio está alocado como volante, se você olhar no site do Ceará. E você tem o Cametá, você aloca o Pio ali, já é um improviso, e aí você perde 2, você não tem um reserva para o Cametá, eu acho que é um pouquinho de falha de planejamento. O Ceará precisava ter um segundo lateral direito de origem no elenco, e não tem. Como tem o Romário. Quando o Romário sai, você tem um outro de origem que é o Rafael. No Ceará, você tem um improviso, que é o Pio, e quando os dois saem, aí você não tem ninguém, teve que improvisar o Richards, que felizmente foi bem. Mas nesse ponto aí, eu vejo mais uma crítica do que uma coisa positiva. Agora, eu acho que o Ceará deveria contratar um lateral direito para ser titular, porque o Cametá, sinceramente, só antes da gente continuar falando desse jogo, eu acho um absurdo completo, uma irresponsabilidade sem tamanho, um atleta na véspera de um jogo decisivo, como era o jogo do Ceará contra o Vila Nova, o atleta ser afastado do jogo por um ato de indisciplina. De que aí muita gente fala quais foram os atos, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho informação do que foi que aconteceu. Tem gente que diz que ele faltou treino, que fez isso, que fez aquilo. O Breno pode até completar. A informação que E aí vamos dar crédito a quem falou. Hoje, a informação que foi dada pelo jornalista Sérgio Ponte, lá no programa do Trem Bala de Meio Dia, foi que ele teria faltado o treino de sábado. Foi o treino do último sábado, será? Se é verdade ou não, a gente não sabe. É a informação agora, que o Sérgio tem, que a gente está colocando aqui, dando crédito a quem falou. Isso é grave, tendo sido isso ou não, é muito grave. O cara cometeu indisciplina a ponto de ser afastado à véspera de um jogo como esse. E aí acaba interferindo, querendo ou não, Breno, no grupo como um todo. E a informação que a gente tem é de que o próprio grupo do Ceará meio que se fechou, né, nesse momento, que viu que eles estavam precisando, que precisava mostrar força nessa hora, e aí o Richards acabou entrando na lateral e deu conta do recado. Não, isso aí quem falou foi o próprio assessor de imprensa do Ceará, foi os jogadores que pediram. Sim. Ele admite, os jogadores pediram, e eu acho isso importante, porque quando você tem um grupo de jogadores que pede para que o jogador A ou B seja afastado por um ato de disciplina, mostra foco. O grupo do Ceará tá focado. O grupo do Ceará está pensando muito na Série A, está querendo a Série A. Isso é tão importante quando parte dentro dos atletas, porque atleta de futebol, como qualquer outra profissão, eu até diria jornalista, às vezes a gente é corporativista. Você tende a defender o cara que faz o que você faz, que é semelhante a você. Em qualquer profissão, seja lá o que você faça. E quando você vê o atleta de futebol apontando, esse cara aqui não está com comportamento como devia ser, deixa ele um pouco de lado, isso é importante, isso demonstra foco. E quando isso foi... quando a própria assessoria do time trouxe isso às claras, eu achei muito importante, principalmente nessa reta final, onde a Série A fica cada vez mais próxima, rodada a rodada. Acho que, nesse momento, essa atitude dos jogadores tem que ser muito bem observada e é louvável que eles mesmos tenham observado essa diferença de comportamento e pedido esse afastamento. É verdade. Agora, o Arali Viana tá mandando aqui pra gente. Eu disse que o Magno Alves tinha espaço no time do Chamusca. Realmente, agora, a gente vai até falar sobre isso, que o Magno Alves agora pode ter, pelo menos, uma projeção de mais oportunidades. Jonathan Costa está perguntando, Lúcio Flávio não vai jogar o segundo jogo contra o Sampaio? Não vai viajar. A gente vai falar do Fortaleza daqui a pouquinho, porque a gente ainda está continuando falando do Ceará. Alex Souza está querendo. Alô, diretoria, coloca a venda de ingressos para Ceará e Paraná. O jogo Ceará e Paraná. Já antecipava logo também. Poderia ser uma boa antecipação. Tem que pegar essa vontade. O momento, o torcedor está com muita vontade, está acreditando, tem que aproveitar o momento mesmo. Carlos Ferreira está dizendo que o destaque foi o coletivo. Concordo contigo, Carlos. Embora tenha os personagens individuais, como a gente está construindo. Juntando todos os pontos positivos que a gente falou de cada um aqui, dá um coletivo. Se você pegar os individuais foram bem, claro que o coletivo foi muito forte. Eu acho também que o destaque do Ceará ontem foi isso. Vitor César está elogiando que o Richardson que jogou demais na lateral. Pode até tomar a vaga dos laterais. O time fica mais protegido com ele ali na direita. Também achei. Se a ideia for defensiva, sim. Achei que defender, sem dúvida. E é uma hipótese que o Chamusca pode cogitar para esse tipo de jogo. O jogo, por exemplo, o Ceará vai pegar o Inter fora de casa. Se ele tiver como estratégia se defender mais, reforçar mais o sistema defensivo como um todo,
Por que não botar o Richardson na lateral direita, já que ele foi bem? Para a ideia defensiva, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Richardson cumpriu demais esse papel de lá. E a gente estava até ontem na Rádio Povo CBN fazendo a análise do jogo e a gente ressaltou várias vezes como parecia o Richardson, eu acho que ele foi um volante, foi bem um volante na lateral. Porque o trabalho que ele fez foi de volante, ele te cortou demais. Eu contei só de cabeça, ele desarmou 5, assim, quase que consecutivas. Sim. O cara chegava lá pelo lado, ele ia em cima do cara, tirava e sem falta. É bem da característica dele mesmo. Caio Luiz, que sempre participa aqui com a gente. Caio, começamos no horário, viu? E ele tá dizendo, o Cametá que se cuide. Defensivamente, o Richardson foi impecável, tá aí concordando com o comentário então do Breno. A Arali tá mandando também que o destaque foi o Chamusca. Entrou com o Elton, que fez o gol, e depois colocou o Magnata. E o Mário Lopes está dizendo que a torcida do Ceará, do Vozão, como ele chama aqui, está de parabéns. Apoiou o tempo todo e juntos vamos conseguir o acesso. Breno, eu te repasso agora, finalizando com a pergunta do Igor Oliveira. Quais os pontos fortes do Ceará no jogo de ontem contra o Vila Nova, além desses que a gente já destacou aqui? Eu acho que o time do Ceará soube se comportar como mandante na parte ofensiva. O Ceará propôs o jogo desde o começo. É claro que no primeiro tempo, o time do Ceará teve alguns problemas, mesmo tendo marcado o gol, de finalização. Perdeu algumas chances. Ricardinho tentou bater uma colocada e jogou para fora. Teve um outro lance, que eu não lembro se foi o próprio Ricardinho, que chutou uma bola cruzada e ela passou para fora. A gente já estava muito ansiedade do Lima, ele por 2 vezes esteve impedido. Então teve alguns problemas no último toque, mas propondo o jogo desde o começo como tinha que ser. E quando você pega um jogo de confronto direto como o Ceará pegou ontem, e quando você joga em casa, você não tem que ter medo, não tem que partir para cima mesmo. Claro que você não pode deixar o seu miolo de zaga desprotegido, mas aí você tinha o Raul, que é um monstro ali na parte de proteção de zaga como volante, 2 zagueiros seguros que a gente já conhece, muito embora em jogos anteriores recentes eles tenham falhado, que era o Luiz Otávio e o Rafael, mas a gente sabe da qualidade dos dois. Você tinha o Richardson cumprindo um papel defensivo extremamente bem na direita e até o Romário ontem fazendo muito bem também a parte defensiva. Eu até acho ele sempre mais pro lado de cá do que pro lado de apoio. Eu acho que ele faz essa parte defensiva melhor do que a parte ofensiva. E aí estava muito seguro o sistema defensivo e o Ceará foi para cima sem medo, jogando com o Lima caindo um pouco mais para a esquerda, o Leandro um pouco mais aberto na direita para ajudar o Richardson, o Elton que está se posicionando muito bem. O Elton é um cara de área, ele fica sempre centralizado, hora entra na área, hora sai, mas ele dá a opção. O gol que ele fez, ele teve a sensibilidade de ver que o Lima ia escorar para trás. Você percebe que ele vai partir para aí e ele fica. Ele nota que a bola vai voltar e eu acho que na coletiva ele até falou que gritou, sinalizou para o Lima. Então ele esperou. Essa sintonia entre os jogadores nessa parte de ataque, ela começa a aparecer num momento importante, num momento de afunilamento. Então eu acho que o Ceará foi muito bem defensivamente falando, eu acho que foi o grande destaque nessa parte defensiva e depois de sair para a transição, e ofensivamente o clube está cada vez mais se afinando. O El está se entendendo com quem joga pelas pontas e quem está entrando está substituindo a altura. Repito o que agora há pouco falou um colega nosso aqui, que comentou, que eu não lembro o nome dele. Acho que o coletivo do Ceará ontem foi... Carlos Ferreira. Foi o Carlos Ferreira. Eu acho que ontem o coletivo do Ceará foi o maior destaque. E a gente também não pode deixar de citar o trabalho do Chamusca na beira do campo. Ele fez boas alterações. Se ele, quando colocou, por exemplo, o Magno, se ele abriu um pouco o time no momento onde estavam os dois meio equilibrado, depois ele corrigiu colocando o Jackson Calcaia para fechar mais uma vez, mas ele conseguiu fazer uma leitura legal. O Ceará mudou de postura dentro do jogo pelo menos umas 2 vezes, e isso é um trabalho técnico que tem que ser ressaltado também, André. É verdade. E além, claro, do Chamusca, como o Breno já bem destacou, acho que é importante a gente falar também do Lima. O Lima, ele entrou no time naquela crescente que o Ceará teve, que foram 4 vitórias seguidas, inclusive marcando gol e jogando mais centralizado. O Chamusca tentou colocar ele na ponta em algumas oportunidades, no começo ele não rendeu, mas agora ele está rendendo muito bem, jogando ali pela esquerda. Ele e o Ricardinho estão conseguindo se entender melhor. Nos últimos 2 jogos, fez o gol da vitória contra o Luverdense. Vamos pegar os últimos 3 jogos, na verdade. Contra o Santa Cruz, já havia sido ele o principal criador de oportunidades do Ceará. Colocou a bola na trave, perdeu o gol cara a cara com o goleiro, embora não tenha acertado a finalização, mas era ele quem estava ali criando as chances. Contra o Luverdense, fez o gol da vitória, que garantiu mais 3 pontos. Ontem já deu uma assistência também, uma jogada muito inteligente pro Elton, como o Breno já acabou de falar. É um jogador que se encaixou muito bem nesse sistema do Chamusca, e ele tem desempenhado o papel, independente de onde o Chamusca bota ele. Seja mais centralizado, seja caindo pela esquerda, às vezes pela direita, como ele troca com o Leandro Carvalho. É um atleta também que vem sendo um dos principais personagens ofensivamente do Ceará nesses bons resultados
que o time vem tendo aí na Série B. Agora, Breno, como a gente falou, um capítulo à parte, Magno Alves é um capítulo à parte. Sem dúvida. Ontem encerrou o jejum aí de quase 6 meses sem marcar. O último gol do Magno Alves foi no dia 16 de abril, na semifinal do Campeonato Cearense contra o Guarani de Juazeiro. Sabe quantos jogos ele fez e passou em branco? Rapaz, eu sei que pela Série B ele não jogava desde julho. Na Série B ele fez 12 jogos sem marcar. Se a gente somar aqui os jogos da Taça Fares Lopes, mais 3, foram 15 jogos que o Magno Alves esteve em campo e não marcou. Muito tempo. O quanto que isso não pesava nos ombros do Magno Alves. E o quanto o torcedor não sentiu isso. A gente via que o torcedor sentia. 15 jogos em que ele esteve em campo, seja como titular, seja entrando no segundo tempo, e não marcava. E ontem, na hora que ele marcou o gol, a emoção, não só dentro de campo, mas na arquibancada, foi uma coisa que ecoou no Castelão. Notava, a gente da cabine de imprensa notava tudo o que estava acontecendo. Aquela emoção do momento era uma coisa que contagiava. Né? Foi uma coisa de tirar mesmo um peso de sei lá quantos quilos das costas. E aí, Breno, eu quero perguntar para os torcedores do Ceará. Já teve gente aqui que mandando. O Carlos Ferreira está perguntando, depois de ontem, o Magno Alves ganha o espaço que o Arthur vinha tendo? Eu quero saber de vocês, torcedores do Ceará. Carlos, eu te devolvo a pergunta. Você acha que o Magno Alves agora, com o gol que fez ontem, com esse peso todo que tirou, como o Breno acabou de falar, merece mais oportunidades por tudo que ele significa? O momento decisivo da Série B está chegando, faltam só 10 rodadas. Ter um jogador experiente como ele, sendo mais utilizado, se não titular, mais entrando no decorrer dos jogos, vocês, torcedores do Ceará, acreditam que é um momento realmente para o Magno Alves agora ter mais oportunidades? Eu acho que sim. Eu acho que o Magno Alves, se o Chamusca souber utilizá-lo, nem que seja por 15 ou 20 minutos, como fez ontem, ele pode fazer a diferença, como fez ontem contra o Vila, né, Léo? Eu acho que é necessário ter um pouquinho de cautela. O Magno ontem... E aí, vamos aqui pro que aconteceu. Ontem eu estava fazendo o jogo pela Rádio Povo CB e na hora que o Chamusca chamou o Magno, o Renilson Souza estava narrando, perguntou o que eu achava. Eu falei para ele que como o jogo naquele momento estava muito aberto, estava muito laicar, foi o momento que o Vila começou a pressionar e o Ceará tentava dar resposta, eu não sabia se era a melhor opção. Porque para aquele momento de um jogo de intensidade, você precisava de um cara que fisicamente estivesse muito inteiro. E a gente sabe dos problemas de condição do Magno, não só por conta da característica de corpo dele, a gente viu vários jogos da Série B, onde o zagueiro dava um encontrão e desarmava ele, porque ele tem uma estrutura um pouco mais franzina, bem como pela condição de idade do Magno. A gente sabe que ele tem ele consegue explodir 1, 2, 3 vezes em campo, mas o restante da condição física já pega um pouco. Então, quando me perguntou, eu falei, olha, eu não sei se é o melhor jogador para o momento, porque o jogo está muito aberto. Apesar dele ter técnica, mas é um jogo que estava exigindo também muito da condição física. Agora, que eu torceria muito para ele fazer por conta da condição de ídolo dele. Porque eu falei isso aqui várias vezes no Futebol do Povo, que eu torcia muito para o Magno marcar. Eu acho que seria muito ruim se a gente passasse a Série B toda sem ver um gol do Magno, por toda a história que ele tem, pelo que ele fez, inclusive, no primeiro semestre no Campeonato Cearense. E aí o Magno Alves fez o gol, né? Felizmente, fez o gol, contrariando o que eu pensava, contrariando talvez o que muita gente achou quando via ele em campo. Agora, em relação a ser titular, ficar entrando sempre, eu manteria um pouco de cuidado. Eu continuo achando que nem todo jogo é jogo para o Magno Alves. Não depende da situação, depende do que está acontecendo naquele momento, depende do adversário, depende de uma série de fatores. E isso aí pode até ter criado um problema para o Chamusca. Porque eu acho que, a partir de agora, o torcedor vai querer ver o Magno toda a vida. E agora... quem sabe até como titular. E o Chamusca vai ter que analisar isso. Só para finalizar o que eu penso, André, eu acho que o Magno Alves fez gol, isso é muito legal, é um ídolo, voltou a marcar, a confiança dele vai aumentar, ele pode ser mais útil do que vinha sendo utilizado, ser mais utilizado do que vinha sendo utilizado, beleza. Mas nessa reta final de Série B, é necessário usar muito mais a razão do que o coração. O Magno Alves mexe com a emoção do torcedor. Bacana, pode mexer também quando o dirigente da comissão técnica, até dos jogadores que ficaram felizes por ele. Mas não é o momento de colocar o coração na frente da razão. Chamusca tem que continuar como está, analisando jogo a jogo, adversário a adversário, situação a situação, para não comprometer esse caminho até a Série A. Concordo totalmente. Só para deixar claro, quando eu digo que acho que o Magno pode ajudar sim nessa reta final, não é necessariamente entrando todo o jogo, não é sendo titular, ou coisa do tipo. Acho que se o Chamusca souber aproveitar, souber tirar o melhor do Magno, ele tem sim o que acrescentar. Porque muita gente dizia, o Magno Alves está acabado, Magno Alves vai se aposentar, Magno Alves tem que pendurar as chuteiras, não dá mais. Eu acho que dá. Eu acho que se o Chamusca souber usar o Magno Alves em jogos como o de ontem, que ele acabou entrando, como o Breno falou, o jogo ele estava aberto, estava lá e cá.
Agora ele botou um atleta que ele sabia que tinha um poder de decisão e que se tivesse uma oportunidade botaria para dentro. Que foi exatamente o que o Magno Alves fez ontem. E que em algumas outras oportunidades, outros atletas não fizeram. Eu defendo muito o Arthur, por exemplo, é um jovem cria da base do Ceará, que tem muito potencial e acho que vai render ainda bons frutos para o Ceará. Mas em momentos mais decisivos como esse, você tem um jogador do quilate do Magno Alves que você pensa, pô, eu posso ter 1 ou 2 bolas nesse jogo, mas quando eu for eu tenho que decidir. E aí você tem um Magno Alves para você colocar, você acaba tendo muito mais segurança nisso. Eu acho que Magno Alves mostrou agora que ainda tem o que contribuir para esse time do Ceará e ainda bota a pulga na cabeça do Chamusca, como o Breno falou, que aí é mais uma opção para o treinador montar esse sistema ofensivo. O Ceará, Breno, que agora vai passar 10 dias sem jogar pela Série B. Só volta a jogar no dia 14, no próximo sábado, sem ser esse agora no outro, contra o Oeste, mais um confronto direto fora de casa. Jogo duro também, que não vai ter Pedro Quem, né? É verdade, não vai ter Pedro Quem. Eu não gosto particularmente dessas paradas. Eu acho que a última que teve, o Ceará não esteve bem, né? Acho que foi a volta, foi contra o Boa Esporte, que foi aquela goleada. Isso. Não querendo fazer associação. Eu não gosto, particularmente, eu acho que o campeonato, essas paradas prejudicam, porque se por um lado você recupera, por outro tem aquela questão do ritmo de jogo, quebra até o momento de empolgação. Eu acho que tudo que o Ceará não precisava agora era quebrar esse momento de empolgação, esperar 10 dias para voltar a jogar. Mas tudo bem, isso é o de menos. Agora tem um ponto que está sendo muito discutido aqui, André, eu já vi muita gente falando aqui nos comentários, comparando o Magno Alves à importância do Sérgio Alves em 2009. Ah, verdade. Muita gente está falando sobre isso. O Sérgio Alves foi bem simbólico naquela campanha de 2009. Ele fez alguns gols, inclusive... Não, ele fez gols muito importantes. Muito importantes. Ele fez um Mas gol. ele não era, assim como o Magno, ele não era o titular absoluto. Não ele entrava titular. em algumas partidas. Fez alguns gols importantes. E tinha toda essa simbologia que o Magno tem agora também, né? Agora, só para você completar... O Sérgio Alves, naquela campanha de 2009, o ataque titular do Ceará era Mota e Wellington Amorim, né? E aí, o Sérgio Alves acabava entrando em alguns jogos, mas teve um jogo que ainda faltava muito tempo para acabar a Série B, salvo engano, umas 10 rodadas mais ou menos, como estamos agora. Que o Ceará estava empatando com o Brasiliense aqui em casa, no Castelão. Isso. O Sérgio Alves entrou no segundo tempo e ele fez aos 47 um gol de cabeça, que aí o Ceará acabou vencendo o jogo pela forma como foi construída. Jogo sofrido, gol de ídolo. Aquele momento o Ceará deu uma arrancada. Foi um jogo muito simbólico. Se você perguntar para o torcedor do Ceará a campanha de 2009, praticamente todos vão lembrar dessa partida. E aí aquele jogo foi muito importante. Como esse jogo agora contra o Vila Nova foi muito importante. Sim. Por isso que os torcedores acabam fazendo essa associação. Um ídolo que não vinha sendo muito utilizado, mas que acabou entrando no momento decisivo e que acabou resolvendo. Naquele ano deu certo. O Ceará acabou sumindo. Nesse ano, a expectativa da torcida, né, que os torcedores estão se apegando a tudo aí, todo tipo de superstição que é válida, e também de relembrar que novamente um ídolo aparece. Tudo que cria um clima positivo, que cria um clima de empolgação, eu acho válido, sabe? Acho que quando a coisa começa a dar certo, quando o torcedor começa a incendiar ali, a passar isso para o time ganha uma confiança, todo mundo vai numa mesma vibe ali, eu acho que tudo isso é positivo. Por isso que eu não gosto da tal parada. Eu acho que essa parada, nesse momento, é aquela história, na hora que começa a engrenar, você E o momento do Ceará é ótimo, né? Breno. O Ceará vem de 5 jogos sem perder, são 3 vitórias e 2 empates, sendo 2 vitórias seguidas. Realmente o momento é muito bom. Acho que o Ceará tinha que dar uma parada, porque a sequência foi bem desgastante. Em uma semana jogou 3 vezes. E vou te falar mais. E com viagem muito desgastante, foi lá para Lucas do Rio Ainda Verde. tem um ponto que eu acho também crucial nesse detalhe. O Ceará, na hora que tem hoje, na verdade, na sua comissão técnica, um treinador que entende e é muito bom desse sistema de pontos corridos. Né, o Chamusca, a troca que o Ceará, quando fez lá ainda na 8ª, ou não sei, não lembro, rodada, quando trocou o Givanildo, que trouxe o Chamusca, acertou em cheio. Foi contra o próprio Oeste. O Chamusca estreou contra o Oeste. Ele estreou contra o Oeste, ele caiu contra o Luverdense. Isso, ele estreou contra o Oeste. Então, assim, foi um momento chave essa troca e trouxe um cara que conhece esse sistema, que gosta desse sistema, que analisa no jogo a jogo. Acho que o Ceará está muito perto de repetir 2009, se manter essa mesma pegada, esse mesmo ritmo. Vamos ver como é que se desenrola essas próximas rodadas aí na Série B. Sem dúvida. Lembrando ainda que o Ceará tem confrontos diretos, passou pelo Vila Nova agora, mas como a gente já falou, vai enfrentar o Oeste fora de casa, que também está ali a 4 pontos de distância do Ceará, está brigando também
por uma das vagas no G4. Depois o Ceará recebe o Paraná aqui no Castelão, que aí vai ser jogo para lotar o Castelão, sem dúvidas, e que também vai ser mais uma decisão. Depois o Ceará faz outra partida em casa contra o Figueirense, mas aí mais para frente na Série B ainda pega o Internacional fora de casa e o Juventude, que é outro time que também está tentando aproximação ali no G4. Ou seja, Breno, mais do que nunca só depende dele. Não, ele entrando no G4, né, ele só depende dele. A gente até falou aqui ontem com o Lucas Mota, entrar nesse momento faltando só 10 rodadas é importante por conta disso. Ele não precisa olhar mais pro resultado de ninguém, ele precisa fazer o dele. Todo jogo faz o seu, esquece. Estar no G4 é um privilégio, porque você não fica fazendo conta nem olhando para ninguém. Enquanto você está aspirando a chegar lá, tem sempre aquela história, não, se a gente vencer, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Agora não. Nesse momento, tem que estar vencendo sempre, pelo menos se mantendo ali dentro, para não depender de mais ninguém que está do lado de fora de outros resultados. Agora, falando também um pouquinho do Fortaleza, porque teve gente aqui que perguntou sobre o Lúcio Flávio, que está aqui nas nossas pautas do programa, de que o Lúcio Flávio não vai enfrentar o Sampaio Corrêa, Breno, é isso mesmo? Não vai nem viajar? Olha, o Lúcio Flávio não vai viajar com o elenco pelo menos amanhã, porque o elenco do Fortaleza já viaja para São Luís nessa quinta-feira, aliás, pela manhã, o embarque ainda é pela manhã, e o Lúcio Flávio vai ficar na capital cearense para enfrentar o Ceará no Clássico Rei, o primeiro das quartas de final da Taça Fares Lopes. O Lúcio, assim como o Rony, como o Delamore, o Gabriel Pereira, o Vinícius Baiano, o Aldo, esses jogadores todos, o Jefferson, esses jogadores todos desceram do time principal para o time da Fares Lopes e vão enfrentar o Ceará nessa primeira partida das quartas de final. Para o Fortaleza, lembrando, claro, vale sempre essa questão de estar na Copa do Brasil. A gente vai já falar um pouquinho também da questão do ranking, explicar como é que tá, mas a Copa do Brasil é um caminho mais seguro e que o Fortaleza depende apenas de si, não precisa ficar contando com pontuação de outros times Brasil afora para estar na Copa do Brasil. Se o Lúcio Flávio, depois do jogo, viaja para compor a delegação ou não, é outra história. Fortaleza não divulgou isso. Agora, a priori, ele não viaja com o elenco. E a gente estava até discutindo aqui internamente, será que vale a pena o Lúcio Flávio vai jogar na quinta, viajar na sexta, depois de um dia de jogo, sem treinar com o grupo lá em São Luís para jogar sábado, para essa opção? A gente acha difícil. Eu acho difícil. Na minha opinião, o Lúcio Flávio está fora do próximo jogo, assim como está fora também o Rony, também por suspensão. O Rony desceu para o elenco da Fares Lopes por conta da suspensão e o Lúcio Flávio, creio eu, que desceu porque o Leandro Cearense foi para o lugar dele naquela última partida contra o Sampaio, na primeira das semifinais, e fez gol. Não há porque o Zago mexer, já que ele fez gol e o Lúcio Flávio vinha numa seca de gols. E eu acho que acabou pesando. Penso que o Lúcio está fora dessa segunda partida, mas a gente não pode cravar, porque vai que ele viaja na sexta-feira, ninguém nunca sabe. Exatamente. Agora quem está dentro é o Lígia, né? Lígia que cumpriu suspensão aí na primeira partida aqui na Arena Castelão pelo terceiro cartão amarelo, agora volta a ficar novamente à disposição do Zago. E aí é uma dor de cabeça para o treinador do Fortaleza, né? Porque a dupla Adalberto e Edmar foi muito bem. E era a dupla que o torcedor queria faz tempo, André. Foi a dupla que foi pedida por muitas vezes durante a Série C toda, na fase de pontos corridos. Muita gente queria ver a Adalberto e Edmar. E quando eles entraram, mostraram uma segurança que era um negócio impressionante. Muito. São dois caras muito seguros. Acho que o Lige perdeu essa parada. Na minha opinião, nesse jogo de volta, ele vai manter talvez o mesmo grupo, o mesmo time, sem mexer em muita coisa, porque a equipe correspondeu muito bem. Então. Olha, eu faria o mesmo. Manteria a dupla de zaga ali, Adalberto e Edmar, que foi muito bem, casaram muito bem, como vinha sendo muito pedido, assim como o Breno falou. Agora acho que é difícil o Zago fazer isso. Pela coerência que ele sempre teve, ele tende a voltar atletas, pelo menos, que ficam fora por suspensão. Eu acho que o Lige, inclusive, salvo engano, ele foi um dos jogadores que mais atuou pelo Fortaleza na Série C. Sim, sim. Ele foi um dos que mais atuou. Ele tem uma regularidade muito grande. Mas aí tem um detalhe. O Zago, se fosse o Bonamigo, eu diria isso. O Zago não. Até porque, por que ele não voltaria? Ele tá voltando agora com o Leandro Cearense. Ele poderia muito bem voltar o Lúcio Flávio ou não. Deixou o Leandro Cearense, vai manter o Leandro. Acho que ele tende a manter mesmo o time. O Zago, inclusive quando ele venceu lá o Motoclube, ele manteve o mesmo grupo para enfrentar o Tupi. Quem podia ir pro segundo jogo foi também. Eu já acho que a tendência dele é mais manter o que vem dando certo. O Bonamigo, sim, ele sempre voltava. O Bonamigo não importava. O cara podia dar um show. Passava 5 meses contundido. Quando voltasse, o titular é você. Mas o Zago não. Acho que o Zago, a tendência dele é mais manter. Eu espero uma repetição de time. E você? E torcedor do Fortaleza, o que é que acha? Torcedor, mandem aí pra gente, torcedor do Fortaleza. O Clécio Queiroz está dizendo aqui que o Lúcio Flávio não pode deixar de ir ao menos do banco.
Eu acho ilógico ele ir porque ele vai jogar na quinta, mas nunca se sabe. E ele tá falando ainda, Adalberto Edmar tem que permanecer. O jogador da defesa que ficar de fora de um jogo só retoma a posição com desfalque do jogador da proposição. Ou seja, só caso Adalberto e Edmar ou se lesionasse ou estivesse suspenso, né? Que foi assim que o Adalberto tomou a titularidade do Edmar, né? Sim. Que até o jogo contra o Motoclube, último do Fortaleza na fase classificatória, a dupla de zaga ali era Edmar e Líger. E aí o Edmar acabou saindo por contusão, e aí o Adalberto entrou e não saiu mais do time. E aí a gente acaba questionando, curioso, né? A dupla de zaga era Edmar e Líger. E a gente questionava, e aí depois o Edmar acabou saindo e o Adalberto entrou. E agora a gente questiona quem é que vai ser o companheiro do Adalberto. Porque o Adalberto era o reserva, assumiu a titularidade e a gente questiona quem é que vai ser o companheiro dele. Pois é. Ó, tem mais gente mandando mensagem aqui. O Ademir tá falando de renovação. Falou que renovaria com o Boeck e com a dupla Pablo e o Shoa. O Boeck é unanimidade, que todo mundo, se pudesse, renovaria com o Boeck, creio que o Fortaleza deve renovar. Com o Shoa também, a gente falou aqui ontem da regularidade dele, de como é um jogador que joga sem aparecer, mas que é importante para o grupo, acho também um excelente jogador. Deixa eu ver Breno, aqui. O Gleison Santos está perguntando aqui pra gente. Aproveita e fala alguma novidade do possível amistoso. Obviamente ele está falando do aquele amistoso Fortaleza e PSG, né? Fortaleza e PSG, né? Exatamente. Pois é, a gente ficou. A informação última que a gente teve é que o Euler Barbosa, secretário do Esporte, na terça-feira, iria se reunir junto com o governador para mostrar para ele as condições para trazer o time do PSG. Teve uma coisa que me chamou a atenção quando nós procuramos o secretário mais uma vez. Perguntamos o seguinte: olha, informações vindas lá, apuradas da imprensa do Sul, de São Paulo, Rio, falam que o PSG descartou. O secretário foi enfático a dizer: eu não me reuni com a imprensa, eu me reuni com o PSG. Ele foi extremamente enfático. Então, segundo o secretário de Esportes do Ceará, o Euler Barbosa, a possibilidade de amistoso é real, sim. E ele disse que vai batalhar muito por esse amistoso. Agora, parece que, além disso, nada avançou. Se ele já apresentou para o governador ou não foi ainda falado. Lembrando que nós tentamos aqui no Jornal Povo diariamente contato com o PSG e nós, inclusive com o assessor direto de imprensa do PSG, a gente tenta contato diariamente, não obtemos resposta do PSG até o momento. Mas todos os dias nós tentamos contato com o clube francês. É uma coisa que ainda está muito no campo da possibilidade. Está muito ainda uma palavra só, porque não dá para você dizer que tem uma palavra contra a outra, porque até agora só uma pessoa falou, foi o secretário. O clube foi procurado e não respondeu. Nem o representante dele no Brasil e nem procurado diretamente na França com os assessores lá da França. Então, nesse momento, a gente tem um lado para apresentar, que é o lado do secretário. E a gente vai aqui acreditando no que ele está falando, pelo menos em momento, que a possibilidade existe e que o governo está analisando, está ponderando aí para saber se tem condição de realizar esse amistoso, que se acontecer, segundo o Euler, só tem uma data, que é o dia 22 de dezembro. Exatamente. Aí, respondendo também os torcedores que ficam, às vezes, questionando a gente, o Breno acabou de ser bem claro. As informações que a gente tem partem do secretário do Esporte, Euler Barbosa. Qualquer atualização, qualquer novidade, qualquer avanço nessa negociação, claro, a gente vai estar noticiando aqui, tanto no nosso portal, opovo.com.br/esportes, como também nas nossas redes sociais, aqui no nosso Facebook Esportes do Povo e também do O Povo Online. Breno, vamos chegando ao fim, né? Reta final. Reta final de Futebol do Povo. Lembrando, todo mundo que entrou aí no programa no decorrer, e até teve gente aqui que mandou... que chegou agora no finzinho perguntando: vocês não falaram de Ceará? A gente falou praticamente o programa inteiro de Ceará, E né? sendo justo, porque teve muito torcedor que criticou aqui, falando: poxa, não vão falar quase nada do Fortaleza. Ontem a gente fez um programa quase todo voltado para o Fortaleza. Por quê? Porque tinha sido o jogo, a gente estava repercutindo Fortaleza e Sampaio. Hoje a gente falou mais do Ceará, porque o jogo do Ceará foi ontem. Então, assim, é uma questão de... É uma questão de factualidade. É razoável, é uma questão, é razoável, é um tipo de factualidade, é um tipo de equilíbrio que a gente tenta dar diariamente aqui no programa, depende do assunto do dia. Amanhã, por exemplo, exatamente, provavelmente... vai ser só o Clássico Rei. Só o Clássico Rei, Fortaleza, porque é dia de Clássico, então é diferente, né? Vamos também ser razoável, vamos ponderar as coisas direitinho. A gente não está aqui para puxar nem para lá do A nem para lá do B, mas são os assuntos que se apresentam no dia para a gente debater aqui no Futebol do Povo. E só para deixar muito claro, Breno, aqui nós procuramos sempre dar a maior atenção possível, tanto para Ceará como para Fortaleza, como no Campeonato Estadual a gente falava também de Ferroviário, em igualdade. Aqui a gente tenta ser o máximo de imparcial possível. Você não vai ver a gente aqui privilegiando A ou B. Como o Breno falou, a gente fala o que é fato relevante, o que é assunto do momento. E a gente vai tentar trazer
informações, análises, tudo como a gente sempre tem feito. E aí, eu quero aproveitar e agradecer muito todo mundo que participou aqui com a gente. Audiência muito grande, qualificada. Muito legal hoje, gente. Obrigado. Muita gente mandou mensagem aqui pra gente, e reforçando o convite que eu ia fazer. Você que não assistiu o programa desde o começo, vai estar disponível em alguns minutos aqui na nossa página do Esportes do Povo. O vídeo do programa inteiro. Você vai poder acompanhar na íntegra tudo que eu e o Breno falamos aqui sobre a vitória do Ceará ontem, sobre o Magno Alves, quebrou jejum. Também falamos do Fortaleza no final. Enfim, todos os assuntos do programa você vai poder acompanhar no vídeo que vai estar disponível aqui na nossa página do Esportes do Povo. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que contribuiu com o nosso Futebol do Povo. Curta aí o nosso vídeo, a nossa página. Se você curtir a nossa página, vai sempre receber a notificação quando tiver Futebol do Povo, que volta amanhã às 4h20. Não é isso, Breno Rebouças? É isso, lembrando que amanhã é Clássico Rei até dar uma dor. Até mais. Até amanhã.